Boa noite a todos. Quero falar aqui nesse instante. Estou assim extremamente feliz em estar aqui, em estar compartilhando com vocês dessa conquista que é este livro. Para mim é muito difícil fazer uma live. A gente não foi preparado para isso. Enfim, o que eu gosto mesmo é de estar perto das pessoas, é de estar falando ao público, devido à minha profissão, talvez, de estar dando aula, enfim, é o que eu gosto. Mas nesse momento não podemos estar juntos. Então, estou vindo aqui neste momento apresentando o meu trabalho para vocês, tá? Apesar né, de estarmos nesse momento, mesmo assim, eu me sinto bastante feliz. E aqui está, então, o meu livro, né? Tensões na construção identitária polonesa. O caso da colônia Mola Faca, Vermont, Paraná. Antes de apresentar o livro em si, eu gostaria de contar rapidamente como ele nasceu, né? Como que chegamos aqui. Afinal, ele é o resultado de praticamente 2 décadas de pesquisa, de pensamento, né? Então, eu fiz o meu curso de História, eu comecei meu curso de História em 1992, então foram os primeiros anos da década de 90. Naquela época, no segundo ano de História, a gente se preparava para fazer uma monografia, né? E foi aí, então, o meu primeiro estudo relacionado ao tema, o primeiro contato que eu tive com os estudos sobre os imigrantes e que me despertou o interesse de dar continuidade. Concluído o ano, concluída a monografia, e fiz com toda a dedicação. A minha professora era a professora Alcioli Terezinha Gruber de Abreu, que é uma grande historiadora de Guarapuava, todo o incentivo do mundo. Ela me convidou, né, me apresentou a possibilidade de fazer parte do grupo de pesquisa de iniciação científica da Unicentro, na época ainda FAFIG, né. Então, fiz o projeto, passei, e foi mais um ano de pesquisa. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tinha 18 anos, né? 18, 19 anos, quando eu estava pesquisando. Terminado mais esse ano, então já foram 2 anos, nesse ano de bolsa de iniciação científica, toda a pesquisa foi reestruturada, e concluído, né? Esse vinha a ser, então, o primeiro estudo que privilegiava a história de Vermont, a antiga colônia Mola Faca, né? Meu trabalho interessou a uma porção de gente, incluindo o padre da paróquia de Vermont, que era o padre Jesus Bierage. E ele, com o meu estudo em mãos, acabou apresentando para um grupo de poloneses uma missão que se fazia presente no município naquele momento, né, vindo diretamente da Polônia. Eles levaram a minha monografia, então, para a Polônia, e aí que tudo vai mudar, né? Então, alguns meses depois, eu recebo a notícia, uma mensagem de que era para eu enviar os arquivos do meu trabalho para ser publicado. Então, pense na emoção, né? Você ter um livro, você está no início da carreira, e você ter um livro publicado pela Universidade da Varsóvia, né? Então, o lançamento do livro foi uma das experiências mais marcantes que eu tive nesse início da carreira, talvez uma das mais importantes, né? Já estávamos no ano de 1998, eu tinha 23 anos e já achava, assim, que eu tinha amadurecido. Hoje eu fico pensando o que é amadurecer aos 23 anos de idade, né? Mas eu achava, assim, então, que já tinha passado muito de quando eu escrevi o livro, né? E aí, do mesmo tamanho da minha emoção, da realização pessoal, profissional mesmo, que era ter aquele livro publicado, desse mesmo tamanho era o peso da responsabilidade, porque eu já começava a pensar, poxa, mas eu escrevi esse livro quando eu estava lá no segundo e terceiro ano da graduação, né? Eu era ainda muito, muito jovem, e eu não quero que as pessoas pensem que eu só sei aquilo que eu escrevi com 18, 19 anos, né? E esse é um problema que eu tenho, né? Sempre eu quero fazer mais, sempre eu quero melhorar, né? Então, ali, naquele momento, logo depois do lançamento, eu já estava, então, fazendo a minha primeira pós-graduação, né? Já tinha outro pensamento e eu já me sentia
na responsabilidade de retomar aquela pesquisa, reescrever, fazer novas leituras, enfim, repensar. Esse sentimento de responsabilidade, ele vai me acompanhar durante muitos anos, né? Porém, escrever, pesquisar, demanda tempo. E tempo é o que a gente não tem realmente quando você está construindo a sua vida, quando você está construindo a sua carreira profissional, a sua família, o seu sustento. Você não tem esse tempo disponível para você parar e fazer uma pesquisa e fazer leituras, porque isso demanda muito tempo. E aí, para resumir, foi só em 2013 que eu volto ao tema. Num curso de especialização da UEPG, busquei um curso mais específico na área de História e Cultura, uma especialização, e aí nesse curso eu fiz mais uma monografia, orientada aí pela querida professora Elisa Johansen, né, que me inspirou bastante, mais uma vez, eu e as minhas professoras orientadoras, sempre me inspirando. Terminei, concluí o curso, concluí a monografia, reescrevendo, aí tinha um outro viés, um outro pensamento, mas quando termina ainda não era exatamente aquilo que eu queria, ainda haviam lacunas que precisavam ser preenchidas, né? E em seguida, então, já com uma base muito maior, já mais atualizada, me dediquei a realizar o projeto, a fazer um projeto para apresentar ao mestrado. Fui selecionada, ingressei no mestrado da UEPG em 2014, né? E lá, com mais uma orientadora extremamente querida, né, que mora no meu coração, a professora Rosângela Zulian, reconstruir todo esse estudo, reconstruir, e a dissertação que temos agora, então, né? Em 2017, essa dissertação, eu, então, assim, estava realizada com... agora sim era exatamente o que eu queria, era a análise que eu gostaria de ter feito, estava realizada profissionalmente, gostaria de publicá-lo, né? Tentei uma publicação por uma editora alemã, em 2017, a obra foi publicada, porém, até por ser uma editora estrangeira, enfim, ficou muito caro, né? Se tornou inacessível. E tanto que eu nem lancei a obra está lá, mas eu não lancei. E agora, em 2020, então, indicada pela professora Alessandra, da UEPG, eu enviei a dissertação para análise da editora FI, que é uma editora voltada para as pesquisas científicas e sem fins lucrativos. Como a minha obra aprovada, foi questão de meses, então, para a gente chegar a esse dia. Então, eu queria mesmo contar essa trajetória, que eu acho, assim, que é parte importante, que não foi assim que eu sentei um final de semana e escrevi o livro. Foi um planejamento de vida, basicamente, né? Bom, vamos ao livro, então, né? A base para a construção dessa narrativa são especialmente as entrevistas realizadas com diversos colonizadores do município de Vermont e seus descendentes de mais de uma geração. Muitos desses descendentes já nem estão mais entre desses colonizadores que eu pesquisei, já nem estão mais entre a gente. Foram vários momentos diferentes, de acordo com a minha atuação, então eu vou ter entrevista de 1993, 94, de 2013, e depois de 2016, 2015, 2016. Algumas das pessoas me contribuíram lá no primeiro momento, né, em 93, 94, contribuíram em 2013 e tornaram a contribuir em 2015. Além dessas entrevistas, uma outra base importantíssima são uma coleção de publicações realizadas em jornais da época, que já traduzidas, me foram cedidas pelo meu amigo e conterrâneo, também estudioso do tema, Geraldo Zapaoski. Então, com base nesse conjunto de publicações, e no estudo de campo, na história oral, nas entrevistas realizadas, é que se dá a construção, então, deste livro, né?
Tensões na construção identitária polonesa traz um estudo sobre os imigrantes poloneses. E embora com o estudo de caso o estudo seja o caso da colônia Mola-Faca, né, ele tem a intenção de contribuir para uma discussão da temática de forma mais ampla, auxiliando na contribuição de outros grupos de imigrantes poloneses também. Tá? Então, nós vamos ter lá, o primeiro capítulo do livro apresenta conceitos de cultura, identidade e memória, como eles se relacionam, se interpõem, trazendo uma conversa com diversos autores. Ao pensar na questão da identidade, por exemplo, o significado da mesma, como é forjada, buscando entender como se deu a construção da identidade polonesa no Brasil, e aí percebemos também que as identidades, elas são múltiplas, não são fixas, estamos sempre mudando, sempre nos transformando de forma consciente ou não. E quando realizamos a pesquisa, então, com o grupo de imigrantes, temos muito expressivo o lugar da fé católica e da língua materna, né? Isso que contribui para a construção da identidade do polonês. O próprio ser polonês se confunde com o ser católico. E aí, para compreender essa questão, a gente vai direto também à Polônia, antes da imigração, para compreender como que se dá essa relação fortíssima, essa questão da fé, e nós vamos ver que antes da imigração, no momento da imigração, nós temos uma Polônia que só existia na mente e no coração do seu povo. Ela estava dilacerada, ela estava dividida entre diversas potências, não fazia nem mais parte do mapa, ela não existia enquanto país. E entre as diferentes ocupações, estava também o quanto ela foi usurpada ou não, né? Tendo regiões onde a própria língua, onde a própria língua materna, a própria língua polonesa, fora proibida em locais públicos, sem falar da religião, que foi completamente proibida, né? E aí nós começamos a perceber, então, a importância que se dá, o apego que se dá a essa língua, a essa religião, mas isso a gente vai falar depois em outros capítulos também. Nesse contexto, né, vendo essa Polônia, nós temos ainda, vemos uma Europa em franco desenvolvimento, mas um desenvolvimento que não tem lugar para o povo pobre, não tem lugar para o povo trabalhador, fazendo com que muitos migrem. E é nesse contexto que os poloneses, assim como outros povos, os alemães, os italianos, por exemplo, vão deixar a sua terra natal, não necessariamente por uma escolha, né? A gente costuma dizer, eles não amanheceram lá num belo dia e falaram, olha, que tal, vamos para um novo mundo? Eles foram forçados, eles saíram por necessidade, e aí tem também em alguns capítulos a gente vai conversar sobre toda a dificuldade da viagem, e etc e tal, né? E, enfim, saindo da Polônia, que ora não existe, muitas vezes vão ser obrigados a fugir, dependendo da região onde estão, a sair com passaporte de outros países, e aí se explica por que tem imigrantes, meu avô veio da Polônia, mas toda a documentação é da Áustria, e aí fica um pouco complicado para entender, né? Assim, quando chegam aqui, vão buscar forças para manter esses laços que os unem, né? E é na língua materna, é na fé católica, onde vão encontrar mais apegos, além de outros fatores, como a manutenção dos costumes, a forma de escolarização, as danças, etc. Né? A identidade, porém, chegando aqui, vai ganhando novas formas de acordo com a nova realidade, né? Sendo forjada dia a dia. Nós vamos ver, por exemplo, que ao mesmo tempo que essa identidade, esse apego, ela serve de proteção, serve de muralha, serve como uma fronteira, como uma força de agregação, alguns momentos ela vai causar constrangimento, né? Quando muitas vezes sofre o que é um preconceito, que hoje a gente poderia chamar de bullying, né? Desde o início, com as famosas chamadas de polaco e colarinho branco não se quadram, de polaco sem bandeira, referindo-se ao fato de não terem um país constituído, ou até as próximas gerações. Eu lembro, por exemplo, quando a gente ia para o colégio em outro município, ou qualquer um dos municípios vizinhos,
e a gente era chamado de polaco da Varsóvia, só que isso sempre em tom de ironia, que fazia, eu pelo menos me diminuía, então cada um reage de uma forma, dependendo da força que tem, né? Então, aí nós vemos então essa identidade, né? Ao mesmo tempo que protege, que agrega, mas em alguns momentos ela se torna incômoda, né? Enfim, não é possível numa live pensar nas dimensões do termo da identidade, que inclusive eu trago no título da obra, né? Tensões na construção identitária polonesa. Então, isso vai fazer a questão da identidade, da memória, da cultura, ela vai ser levada em todos os capítulos. Né? Mas vamos falar um pouquinho mais, então, dos outros capítulos. O segundo capítulo, ele trata da constituição da colônia Mola-Faca, que se dá em 1921. E esse assunto também é tratado dentro de um contexto, e vemos tanto dentro do contexto da política nacional, estadual, quando interessava aos governos, além da mão de obra, ocupar os territórios desocupados até então, especialmente as regiões fronteiriças, até a própria situação da Polônia, que já havia mudado, né? A partir de 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, a mesma volta a ser uma nação independente. Entre as ações dessa nova Polônia está buscar saber onde estavam seus patrícios, como estavam, né? E assim vem para o Brasil o primeiro cônsul polonês, para o Brasil, mais especificamente para Curitiba. Então, nós temos agora um cônsul que vai delinear, vai contribuir para que essa, especificamente, assim, falando de Virmonde, para que essa colonização aconteça. A partir daí, o capítulo se desenrola contando a história dos primeiros colonizadores, a começar pelo senhor Ladislau Radek, o processo de transição de terras, o projeto de colonização, e em seguida como que vai se estruturando a vida, o dia a dia dos colonizadores, as dificuldades encontradas, os aspectos culturais, políticos, econômicos, interessando sempre a vida de todos os homens, das mulheres, das crianças, compreendendo cada um como sujeito histórico, então como participe de todo esse processo, pensando enquanto os homens estão lá fazendo tal coisa, qual a discussão que está entre as crianças, então, a preocupação, como elas estão se sentindo, afinal, elas estão em outro momento, elas estão numa terra distante, desconhecida, então, sempre essa preocupação, tá? O terceiro capítulo vai se ocupar da religiosidade na colônia, discutindo, então, as possíveis relações entre a Igreja Católica e a formação da identidade na colônia, percebendo o contexto da própria igreja também, com as mudanças acontecidas no Brasil após a proclamação da República, entre outras questões, né? E vendo também os que tiveram para se agarrar, assim, a força que eles precisavam dessa questão de fé para se agarrar aquilo que eles trouxeram da sua terra natal. Então, a raiz histórica, a raiz religiosa, que já tinha quase já estava quase completando um milênio na Polônia, aquele apego necessário, onde muitas vezes a Igreja Católica vai ser a única coisa que eles têm para se agarrar, para se proteger. A questão da religiosidade é tão importante na colônia que a gente percebe, assim, que no momento do projeto, no momento da construção desse projeto, separando os lotes, já fica definido onde será a igreja, onde será a escola, né? Aí a gente vê a importância dessas instituições. Já que eu falei de escola, o último capítulo, o quarto capítulo, ele vai tratar do aspecto educacional. A escola vista como os imigrantes como uma possibilidade de manutenção de sua identidade, ensinada a princípio somente na língua materna, né, com professores particulares, em casa ainda, e depois nos dois idiomas, tanto o polonês quanto o português, né?
se aprendia, por exemplo, história da Polônia e história do Brasil, geografia da Polônia e geografia do Brasil. E sempre presente também na escola a religião. O ensino religioso era indissociável do ensino escolar. Aí vemos, então, todo o processo de formação dessa escola, ainda nesse capítulo, as primeiras escolas, as sociedades de escolas, os primeiros professores, a legislação brasileira. Nós vamos ver que em determinado momento a língua estrangeira, a língua raiz, digamos assim, a língua polonesa é proibida, assim como vai ser alemã, italiana na escola. É necessário que se tenha a língua brasileira, a língua portuguesa, né? E aí, enfim, a gente vai discutindo todas essas legislações até a formação da primeira escola pública de Virmonte, tá? Bom, se eu falar mais do que tem em cada capítulo, eu vou acabar contando muito do livro e ninguém vai precisar ler, né? Então, eu espero, assim, que eu tenha deixado um pouco de curiosidade, que vocês busquem ler, busquem conhecer um pouco mais dessa obra, tá? E assim eu apresento, então, Tensões na Construção Identitária Polonesa, o caso da colônia Amola-Faca, tá? Segunda edição, pela editora FI, com 219 páginas. Como eu já falei, a editora FI, ela não tem fins lucrativos, né? Assim, todas as publicações são gratuitas, o que é muito importante para difundir a cultura, né? Então, o livro ele pode ser baixado em PDF, você pode ler no celular, você pode ler no computador, mas vocês estão vendo que eu estou aqui com um exemplar físico em mãos, né? Então, aí, quando você clicar no link da editora, logo mais eu vou postar na minha página o link da editora com o endereço, né, para você conhecer melhor o livro. Quando você clicar lá, tem as duas opções, se você quer baixar e ler gratuitamente, ou se você quer comprar um livro, se quer adquirir um livro, assim como eu fiz, porque eu gosto de ter os livros físicos, eu gosto de ter os livros em mãos, né? O livro ele vai ter um custo de pouco mais de R$50, tá? Antes de terminar, eu queria ter, quando eu falei do livro editado na Polônia, eu queria ter mostrado, mas eu acabei esquecendo, né? Então, esse aqui é o primeiro livro que eu fiz, o primeiro estudo que eu fiz ainda lá na época de faculdade, Virmonte, Colonização e Desenvolvimento, tá? Quem quiser conhecer essa obra, tem alguns exemplares em Virmonte, pode me pedir que eu posso enviar em PDF, tá? E aqui está, então, o livro que Ora apresento para vocês, tá? Quero dizer mais uma vez, assim, que estou extremamente feliz em estar aqui fazendo essa apresentação e espero que vocês gostem, tá? Se quiserem me fazer perguntas, algum questionamento, podem enviar via e-mail, enfim. Inclusive, esses dias antes ainda de estar com esse livro pronto, eu recebi um e-mail de um rapaz de sobrenome Gelins, que a princípio eu pensei que era de Virmonte ou de Guarapuava, me pedindo mais informações sobre, ele tinha lido um artigo meu publicado numa universidade, e ele, numa revista de uma universidade, e o que ele queria era mais informações, então ele gostou, ele queria mais informações sobre os poloneses, sobre a origem da família dele, e ele me pedia indicações, né? Então eu passei algumas indicações para ele, alguns livros interessantes para ser lido, e como ele era um adolescente, então não é qualquer livro que vai ter uma leitura fácil, mas me impressionou a atitude dele de estar interessado, né? E, enfim, então, quem quiser, eu posso estar disponibilizando, posso estar respondendo. Enfim, eu quero agradecer, assim, imensamente a todos que estão assistindo, todos que tiveram esse tempo. Eu procurei ser breve, porque ninguém aguenta mais live nessa temporada. Meu muito obrigado de coração a todos vocês.